E depois que a gente faz a cirurgia da remoção da giba, né, aquela convexidade, aquela corcova aqui no perfil do paciente, o dorso fica aberto, como eu já disse antes, então a gente tem que fechar o dorso, né, para o nariz ficar melhor estética e funcionalmente também. Mas é importante dizer que para fechar o dorso, a gente tem que fazer as chamadas fraturas laterais. A gente tem que cortar esse osso nasal do lado direito e do lado esquerdo, né? Cortar para o osso poder dobrar em direção ao plano mediano e fechar. E esse corte do osso, essas fraturas que são chamadas de fraturas laterais, elas também podem ser feitas, né, com vários instrumentos, com bisturi ultrassônico, né, pode ser feita com broca, com motor, e pode ser feita com os osteótomos, tá? O que são os osteótomos? Os osteótomos são instrumentos como se fossem chave de fendas afiadas. Seria um bisturi de osso, né? Então o osso nasal, ele tem essa forma laminada, como se fosse um telhado de casa, e você encaixa aquela chave de fenda afiada aqui, que é o osteótomo, e a instrumentadora bate, né? Vai batendo, não no nariz, mas no osteótomo, com o martelinho, empurrando o osteótomo e cortando o osso, para poder fazer um corte bem linear, um traço bem definido de fratura, para a gente poder fechar o teto. E como eu já falei algumas vezes antes, não dói nada, isso pode ser feito até com anestesia local, porque o osso não tem inervação. A inervação que dá a sensibilidade do osso não está no osso, mas na membrana que recobre o osso, e essa é afastada do osso durante a cirurgia e depois ser colocada no lugar. Essa membrana se chama periósteo, né? E além de você remover a giba, fazer a fratura lateral para poder fechar o dorso, para fechar o dorso não é assim simplesmente dar um ponto e fechar o dorso, não, gente. É preciso reconstruir o nariz, né, na hora de fechar o dorso, e muitas vezes usar enxertos ou retalhos do próprio nariz. Uma das causas mais comuns de procura pela cirurgia plástica do nariz, a giba, aquela corcovinha, quando se olha de perfil, ela precisa de ser removida, depois ela precisa de ser, a remoção dela precisa de ser compensada com o fechamento do dorso. Agora, para fechar o dorso pós-remoção de giba, a gente não pode simplesmente dar o pontinho, porque senão o nariz, que era assim, ele fica muito fino de frente. Tem gente que não tem muita noção de que isso é um efeito estético, ou estético não, inestético. Tem gente que até, doutor, eu quero que você afine muito meu nariz, pede para afinar muito o nariz. Não pode, o nariz tem que ter uma curvatura aqui para que ele seja mais harmônico. É claro que ele pode ter uma curvatura muito menor do que antes, tá? E ele também, se ele for muito fino em cima, você não respira bem. O ar para entrar, o nariz tem que ter um espaçamento entre as paredes aqui do dorso, ó. Assim fica difícil do ar passar. Ele tem que ter um espaçamentozinho assim para o ar passar. Não adianta nada você ter um nariz fino demais e que não respire nada, porque essa região aqui é chamada de região da válvula média. Então, você tirou a giba, fechou o dorso, tá? Mas você tem que fechar o dorso interpondo enxertos, para que exista um espaço entre os ossos nasais. Porque se você fechar sem colocar um enxertinho aqui no meio, né,
ou até um retalhinho, né, um tecido do próprio paciente que está nas proximidades, são detalhes técnicos que não vem ao caso agora. Se você fizer isso, fica fino demais e não respira bem. Isso chama deformidade em V invertido. E isso tem que ser corrigido posteriormente. E como é que você faz para poder fechar, mas deixar um espaço para que o nariz permaneça funcional e esteticamente aceitável? Você pode colocar enxerto do próprio septo, né? Você tira partes do septo que não farão falta e coloca, né, nessa região aqui para dar um espaçamento entre os ossos nasais. Você pode tirar enxerto de orelha, você pode tirar enxerto de costela, né? Ou você pode utilizar as próprias cartilagens laterais superiores e dobrá-las para que elas fiquem mais gordinhas, para que elas fiquem mais largas, e ao invés de acontecer isso e afinar muito, aconteça isso, sabe? Elas formam um anteparo, elas dobradinhas formam um anteparo que não permite que o nariz adquira essa aparência de V invertido, que não é nada desejável.